Olá pessoal, tudo bem? Então esse daqui é o vídeo do quinto exercício no qual eu mostro para vocês como referenciar cartas topográficas no QGIS. Vamos lá para ver como é que faz. Então pessoal, já aqui na tela do QGIS eu gostaria que vocês conferissem se vocês têm tudo pronto para fazer o georreferenciamento. Então vem aqui no menu Raster, aqui em cima, e confira se você tem essa ferramenta aqui, ó, de georreferenciador. Se não tiver, procure essa ferramenta aqui lá em complementos, gerenciar e instalar complementos e busque essa ferramenta e habilite-a. Assim você vai ter a ferramenta específica para a gente fazer o exercício aqui no QGIS. A outra coisa que vocês vão precisar é da carta topográfica. Nesse caso eu vou usar uma carta militar, a carta pau furado, que é de uma região aqui próxima de Uberlândia. A carta topográfica é o documento de base que nós utilizamos na cartografia. Com ela a gente consegue fazer a leitura do espaço, extrair informações de base, de referência, espacial, para fazer todos os trabalhos. No Brasil nós temos escassez de produtos em escala adequada para algumas determinadas análises, mas nesse caso a escala 1 para 25 mil dá para fazer bastante coisa interessante. Na carta topográfica, nós representamos toda e qualquer feição visível na superfície física da Terra. Quem faz esses documentos no Brasil, quem produz as cartas topográficas no Brasil é o Exército e o IBGE. Então, nesse caso, o que a gente consegue ver numa carta topográfica? Nós conseguimos ver informações sobre o relevo, com as curvas de nível, nós temos estradas, temos alguns usos do solo, temos a drenagem nos rios, e, enfim, nós temos uma infinidade de informações que nós consideramos informações de base, certo? E é com essas informações que vocês conseguem fazer vários trabalhos, várias operações interessantes de análise do terreno, alocação de obras, estudos ambientais, enfim. Então é uma infinidade de trabalhos que a gente consegue fazer utilizando esse tipo de produto aqui, certo? Então, vamos lá ver como que a gente faz para georreferenciar esse produto, porque aqui no formato que ele está, ele não tem referência espacial nenhuma, ou seja, a gente não consegue fazer medidas diretas aqui em cima desse documento em imagem. Então, nós temos que referenciar, trazer a referência espacial para ele dentro de um software, um SIG, um Sistema de Informação Geográfica. Então, vamos lá fazer isso. Então, pessoal, aqui no QGIS eu quero que vocês abram o item raster e o georreferenciador. Aqui no georreferenciador, nós temos o meio para trazer a referência espacial para o produto, para a carta topográfica. Essa carta topográfica ela é um produto que é uma imagem e essa imagem não tem referência espacial. Então, nós temos que trazer a referência espacial para essa imagem. Nesse caso, nós trabalhamos com duas estruturas de dados dentro do SIG, para que vocês recordem. Nós temos os vetores e as matrizes. Matrizes aqui eu vou usar como termo semelhante a raster, imagem. Então, é tudo a mesma coisa neste caso aqui. Para trazer essa imagem para dentro do programa, para dentro do SIG, para trazer a referência espacial para ela, você pode vir aqui em abrir raster, nesse item, abrir raster, e buscar a imagem que você quer trazer a referência espacial. Então, eu já tenho aqui a imagem, Eu vou dar um zoom aqui no cantinho, vou usar a barra de rolagem aqui do próprio mouse, mas você pode usar essa barra de navegadores aqui para trazer o item que você quer mais próximo da tela, que é a ferramenta de PAN, por exemplo, para enfatizar uma coisa importante. A referência espacial nesse caso aqui, nós vamos extrair a referência espacial dessa carta topográfica, ou trazer a referência espacial para ela. Nós temos aqui as coordenadas do sistema de projeção UTM. Então, na intersecção dessas linhas aqui, eu tenho as coordenadas, UTM aqui, nesse caso, a intersecção dessas duas linhas aqui, eu tenho a coordenada E e N, que são conhecidas aqui, coordenada E e coordenada N. Coordenada E e coordenada N. Qualquer coisa volta aqui nesse item do vídeo que vocês vão precisar, para lembrar que aqui é a coordenada E e aqui é a coordenada N. Eu não vou entrar em detalhes, existem livros de cartografia básica, eu acho que vocês podem buscar essas informações, mas nesse caso, lembre-se que aqui essa é a referência espacial que nós vamos usar para conseguir trazer a referência para a carta, georreferenciar a carta topográfica. Nesse caso, nós queremos adicionar essa referência espacial e você vai ter que vir aqui, você vai adicionar um ponto. Esse ponto vai ser
como se ele fixasse, né, a referência espacial da carta topográfica com base nos valores que você vai descrever aqui. Então, na intersecção dessas duas retas aqui, ó, eu vou ter um ponto cuja coordenada E é 791 mil metros e a coordenada N é 7.924.000 metros. Tá? Então, eu vou transcrever, né, essas coordenadas aqui. Ó. Eu vou indicar que nesta linha e nesta coluna da imagem, né, a referência espacial, né, as coordenadas E e N são essas. Ó. Então, neste caso, E para leste, né, 791 mil metros, né, e para N, 7924 metros. Tá aqui, ó. 7.924.000 metros. As cartas topográficas, né, no sistema de projeção TM, né, nós temos as coordenadas em metros, né, são unidades, é uma unidade métrica, né, nesse caso. Então, o sistema de coordenadas aqui tem que estar em metros, certo? Então, essa daqui é a referência espacial. Para eu trazer a referência espacial para essa carta, eu preciso de no mínimo 3 pontos. Né? E eu vou fazer com que esses 3 pontos, né, fiquem bem distribuídos aí na carta. Vocês vão ter que fazer com no mínimo 10 pontos para treinar bem aí. A primeira tentativa geralmente não dá muito certo, tá? Para quem está começando a fazer. Geralmente, na hora que você traz a referência espacial para a carta, ela fica toda distorcida, né? Cheia de distorções ali. Quer dizer que em algum momento desse processo aqui, vocês fizeram algo errado. Eu vou continuar fazendo o processo aqui. Eu vou fazer em 4 pontos, só para distribuir bem nos 4 pontos aqui da carta, né, nos 4 cantos. E vou referenciar a carta e depois eu mostro o resultado para vocês. Certo? Então é isso. Só dá um OK, ele vai aparecer aqui. Bom, então eu estou terminando de fazer o último ponto aqui dos 4 pontos que eu estava fazendo. Então a coordenada E7900 e a coordenada N7911000, né? Tá aqui, ó, 000 em metros. E o que é interessante é que aqui nós vamos ter algumas informações que podem ser importantes para você entender se você está errando muito, né? Então, esse Dzinho Y, Dzinho X aqui, né? Eles mostram para a gente qual é o deslocamento, né, do ponto, né, que é considerado o correto, né, para o referenciamento daquela carta. Isso aqui é por meio de processo de ajustamento de observações, né, o programa, né, consegue calcular, né, a incerteza daquele item que você está colocando, aquela referência espacial que você está colocando ali. Então eu fiz para 4 pontos, ok? Então agora o que a gente precisa fazer? É definir quais são os parâmetros de transformação. Então vai naquela engrenagem que está ali e dá uma olhadinha nos itens que você precisa trabalhar para conseguir fazer o referenciamento dessa carta. No tipo de transformação, você pode escolher uma polinomial de primeiro grau, não tem problema nenhum. Aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Mas aqui é o tipo de transformação que nós vamos fazer, né? Nós vamos sair de um espaço e nós vamos para outro espaço. Um espaço que tem uma referência, né? Linha e coluna, a imagem, e nós vamos trazer agora a referência espacial para essa imagem, né? Ou seja, escolhe aqui essa polinomial de primeiro grau. Se você quiser, tem mais informações nos livros, eu posso passar, né, as referências para vocês. Então, para o nosso caso, pode escolher essa polinomial de primeiro grau. O método de reamostragem, né, pode escolher o vizinho mais próximo, não tem problema nenhum. Mas agora o que é importante para a gente entender, e eu vou ter que mostrar algumas informações relevantes para vocês, é aqui o SRC, o sistema de referência, né, que você vai levar, né? Qual o sistema de referência essa carta topográfica ela vai estar no final, na hora que você referenciar ela, né? Então, algumas informações são importantes. Eu abri aqui a imagem da carta topográfica e onde você vai encontrar essas informações da referência, né? O sistema de referência que você vai utilizar. É aqui embaixo, ó, próxima escala, certo? Então, aqui embaixo, nós temos algumas informações importantes. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é tema para uma aula muito longa até, inclusive, sobre cartografia básica, né? Mas nesse caso, né, o que nós temos que saber? Nós temos que saber que essa carta topográfica e todas as cartas topográficas usam um sistema de projeção UTM, tá? Então, o sistema de projeção UTM. Nesse caso, a carta topográfica ela tem uma nomenclatura específica que já dá para a gente
conhecer qual é o fuso UTM, porque o sistema de projeção UTM, ele é um sistema de projeções com 60 projeções. Cada fuso UTM é uma projeção específica, né, de uma partezinha do mundo. E, neste caso, nós vamos usar o fuso 22. Então, projeção UTM, fuso 22. Essa região aqui está no hemisfério sul. Então, é fuso UTM 22, S de sul. Tá? Então, vai anotando aí. Então, nós estamos usando a projeção UTM, fuso 22 sul. Outra informação importante está aqui, ó, qual é o datum, qual é a origem desse sistema, né, o sistema que foi referenciado essa carta topográfica. É o SAD 69 e é o datum que referenciou essa carta, certo? Então nós vamos usar fuso UTM 22 sul, SAD 69 como datum. Tá? Então aqui no QGIS, vou voltar aqui para a tela do QGIS, e onde está aqui projeção inválida, ó, tem um itemzinho. Vem aqui buscar qual é a projeção. Então pode digitar lá, ó, UTM 22, coloca um S ali, SAD. Vamos escrever assim, ó, UTM 22 sul. Vamos procurar aqui, ó, SAD 69, UTM 22 sul. Dá 2 cliques aqui, ó. Dá 2 cliques aqui em cima desse item, seleciona ele, né? Agora, veja onde que o seu raster de saída, a sua carta georreferenciada vai estar, né? Não precisa escolher nenhum método de compressão. Se você quiser gerar o PDF, pode gerar aqui. Habilita esse item carregar no QGIS ao concluir, porque já vai aparecer direto na tela do QGIS, né? E dá um OK. Quando você dá o OK, você vai precisar apertar o play para rodar essa transformação. Então, eu vou apertar o play, vou esperar ele concluir o processo. Concluído o processo, você pode ver que a carta topográfica está aqui no QGIS. Então, pessoal, o que é interessante aqui, eu vou dar um zoom bem aqui no canto, onde eu coloquei uma das referências, né, espaciais. O que é interessante é que quando eu passo o mouse aqui, ó, em cima dessas linhas, observe que aqui embaixo, né, tem um menuzinho aqui que está mostrando para mim a variação das coordenadas, né? Veja se eu colocar aqui em cima, olha, da coordenada E 791000 e da coordenada N 7924000, veja se esses números são os números que aparecem aqui embaixo. Né? Ó, é claro que vai ter uma diferencinha pequena, né? Mas veja bem, são os números que apareceram aqui, ó. Então, 791003 7923992. Então está muito perto da coordenada. É claro, tem o erro do mouse, o erro do meu ponteiro aqui, mas é isso o que acontece. Então agora a gente tem a referência espacial. Um teste interessante para ver se tem muita distorção, veja bem, ó, aqui em volta eu sei que tem uma distorçãozinha, tá vendo esse negócio preto que tem aqui em volta? Isso aqui mostra que a transformação gerou uma distorçãozinha pequena. Então, mas está ok, aqui não tem problema nenhum, não vai alterar muito o que a gente precisa fazer. Mas um teste interessante que eu gosto de fazer é pegar e fazer uma medida em cima aqui da escala para ver se a transformação deu certo, né? Então aqui na escala, olha só, eu tenho uma variação espacial aqui na escala gráfica, né? Uma variação espacial de 1000 metros nesse intervalo de espaço aqui da imagem. Aqui no QGIS tem uma ferramenta interessante, tem uma régua. Ó. Então, vem aqui, pega essa régua, a linha, né, e procure aqui a régua. Né? Veja como habilitar a régua. O QGIS é um software livre. Dá uma pesquisadinha na internet, veja como que você faz para habilitar essa régua para fazer medidas aqui. Tá? Então, aqui se eu clicar nessa régua, eu consigo fazer medidas aqui em cima do mapa. Olha só, vamos ver se dá 1000 metros, né? Aproximadamente 1000 metros. E deu, ó. Tá lá, ó, 1000 metros. Tem um errozinho, é claro, tem um erro do meu clique aqui e um erro pequenininho da minha transformação. Olha só, se eu der um zoom in aqui, né? Se eu der um zoom in, vou fazer uma compensaçãozinha aqui. Eu cliquei um pouco para fora, ó. Vou colocar um pouco para cá também. Tá, ó, então, ó, 1000 metros quase. Então, o meu referenciamento tá bacana. Né? Então, existem formas de eu conseguir avaliar. Eu posso avaliar também fazendo uma medida entre duas coordenadas aqui. Então aqui eu sei que é 7911000 metros, 7912000 metros. Vamos ver se a diferença corresponde, né? Se essa diferença corresponde. Olha lá,
a diferença de 1000 metros. Tem o erro do meu clique, está muito próximo, então tá ok, parece que não teve tanta deformação aqui nessa carta. Então essa carta aqui está prontinha para a gente começar a extrair as informações e fazer os nossos mapas, certo? Agora, o que é interessante é que sobrou toda essa informação aqui em volta, né? Quando você referenciar as cartas topográficas, né, que estão em volta dessa carta topográfica, que são os documentos que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que exatamente onde termina uma carta, né, a informação de uma carta topográfica, por exemplo, aqui, ó, exatamente onde termina essas informações, inicia-se a outra carta topográfica, né? Aqui embaixo você pode ver, ó, tem um índice aqui, quais são as cartas topográficas que estão em volta. É claro que se você estiver fazendo um trabalho que demanda a utilização de informações que estão na borda, né, representadas na borda da carta topográfica, você precisa conhecer quais são as outras, né, cartas. Então está aqui já no documento para a gente ver. Então não existe sobreposição, né, de carta topográfica. Esse é uma premissa da elaboração desse documento. E agora o exercício que vocês têm que fazer é já referenciar essa carta, já referenciar as demais aqui em volta dela, que eu vou passar para vocês os arquivos, e deixar isso pronto para extrair as informações que vocês precisam, certo? Então é isso que a gente precisava ver nesse vídeo.